E o São Paulo tropeçou de novo no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes do 7º tropeço consecutivo do Tricolor, o que eles estão esperando para mandar o Fernando Diniz embora. Vou falar também sobre o empate do Grêmio com o Curitiba, com grande atuação do goleiro Wilson, mas não adiantou nada para os dois times. Quero falar também sobre a vitória do Atlético Paranaense por 2-0 contra o Ceará fora de casa, e o Atlético Paranaense se colocando na briga por vaga em Libertadores da América, tudo sobre o 0-0 entre Vasco da Gama e Bahia, outro resultado que não foi bom para nenhum dos times, com direito à expulsão do Castan. E por último, preciso te completar com informações sobre um atacante que está sendo comprado pelo Flamengo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o empate em 0-0 do Vasco com o Bahia, jogo disputado na tarde desse domingo em São Januário, resultado ruim para os dois times. Pro Vasco, porque jogou em casa contra um adversário direto e desperdiçou a oportunidade de abrir pontos em relação à concorrência. Pro Bahia, que terminou com um jogador a mais pressionando o Vasco da Gama e criando boas oportunidades. O último lance do jogo é do Gilberto desperdiçando uma chance importante, a bola passou bem perto da trave. Com o resultado, Vasco e Bahia seguem fora da zona do rebaixamento, mas com um pontinho conquistado apenas. Queria destacar um lance em especial no segundo tempo. Um lance em que o Catatal marca o gol do Vasco, mas com a ajuda do árbitro de vídeo, o árbitro em campo anula o gol e ainda expulsa o Leandro Castan. Ele acerta com violência, com a chuteira direita, o rosto do goleiro Douglas, que nem consegue continuar no jogo, ele precisa ser substituído. Depois da expulsão do Castan, o Vasco se perdeu em campo e passou a ser pressionado pelo Bahia e escapou da possibilidade de perder dentro de casa. Queria chamar a atenção para a situação na classificação na parte de baixo da tabela. O Vasco pulou para 37 pontos, é o 14º colocado, o Bahia é o 15º com 36. Ambos vão torcer para o Flamengo, que enfrenta o Sport nessa segunda-feira. Já Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam enquanto eu gravo esse vídeo. O Galo ia vencendo por 1-0 com gol do Arana. Bom resultado para os dois times, afinal de contas o Fortaleza vai se mantendo na zona do rebaixamento com 35 pontos ganhos. Para completar, queria contar para vocês os próximos jogos do Vasco da Gama, bem complicados. O Vasco visita o Flamengo, visita o Fortaleza e recebe o Internacional sem moleza nas próximas 3 rodadas. Esse empate com o Bahia quebrou uma sequência boa de vitória contra o Galo, 3-2 dentro de casa, e empate com o Palmeiras. Já o Bahia vinha de uma vitória importante contra o Corinthians no meio de semana. Bora falar agora sobre outro empate, Curitiba 1, Grêmio 1, jogo disputado no Couto Pereira, primeiro tempo todo do Grêmio, que criou as melhores oportunidades de gol e abriu o placar com o Paulo Miranda, que foi o capitão do time e abriu o placar de cabeça. Na segunda etapa, o Grêmio desperdiçou algumas chances. Preciso falar também sobre o pênalti desperdiçado pelo Jean-Pierre, que colocaria o Grêmio ainda mais perto da vitória por 2-0, defesa do Wilson. E o mesmo Wilson apareceu para decretar o placar de empate, ele cobrou pênalti e acabou convertendo a penalidade num lance bem bonito do Rafinha. O Rafinha saiu fileirando todo mundo e foi derrubado pelo Darlan dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Empate que não ajuda nenhum dos dois times, o Coxa é o vice-lanterna, só 28 pontos ganhos, está a 8 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Curitiba já pode começar a planejar a temporada de 2021 na segunda divisão. Já o Grêmio estacionou na sexta colocação, 52 pontos ganhos, ainda pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que entra em campo logo mais, joga dentro de casa contra o Goiás. Só para completar uma informação importante e preocupante para o Grêmio, que vai se arrastando nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, já são 6 jogos sem vitória, com 4 empates e 2 derrotas. A última vez que o Grêmio venceu foi contra o Bahia, no dia 6 de janeiro. Você acha que só teve empate na rodada? Se enganou. O Atlético Paranaense nos 9 minutos finais do jogo, conseguiu a vitória contra o Ceará fora de casa. Resultado fundamental para o Atlético Paranaense. Era um confronto direto de dois times na parte de cima da tabela, na primeira página da tabela de classificação. E o Atlético, com a vitória, se coloca na briga por vaga na Libertadores da América desde que a gente tenha G8. Os 2 gols marcados pelo Carlos Eduardo, ex-jogador do Palmeiras, que foi uma negação no Verdão, mas com a camisa do Atlético Paranaense vai se saindo bem. Nesse momento o Atlético é o 8º colocado, 45 pontos ganhos, Ceará também tem 45, mas aparece atrás por conta dos critérios de desempate.
resultado que vai permitir ao Corinthians, em caso de vitória, ultrapassar esses dois times e abrir alguma distância. O Flu é o primeiro time acima desses times, tem 50 pontos, isso eu tô falando antes da partida do Fluminense contra o Goiás. Se o Flu vencer, vai para 53 pontos e abre uma larga vantagem. Para completar, preciso te contar que o Ceará desperdiçou uma ótima oportunidade de encostar de vez nos times da parte de cima, vinha numa sequência bacana até esse tropeço dentro de casa. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais uma vez um tropeço, o 7º consecutivo. Tudo começa com a eliminação do São Paulo para o Grêmio no dia 30 de dezembro, eliminação na semifinal da Copa do Brasil, com um empate. Desde então, o São Paulo fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro, somou apenas 2 pontos. De 18 possíveis, apenas 2 conquistados, com direito a algumas vergonhas, como por exemplo aquele 5-1 para o Internacional dentro de casa, e eu teria demitido o Fernando Diniz depois daquele jogo, a diretoria do São Paulo preferiu mantê-lo, e agora vai correr o risco de ver o São Paulo até fora do G4, que é aquele grupo que se classifica direto para a Libertadores da América. Isso porque o desempenho do São Paulo é horroroso, perdeu nesse domingo por 2-1 para o Atlético Goianiense. O Atlético abriu o placar com o Natanael, bom lateral esquerdo, que marcou aos 21. O Reinaldo, outro lateral esquerdo, marcando aos 40. No segundo tempo, chances para os dois lados. Até achei que o Atlético Goianiense era melhor, embora o Vitor Bueno desperdiçou no 1-1. Uma ótima chance, ele cabeceia a bola na trave e a bola acaba saindo. E aí, num contra-ataque puxado pelo Janderson, jogador do Corinthians, ele toca para o Chico, que devolve para o meio e o Vitor aparece para fazer o gol da vitória do Atlético. 2-1 para o Atlético Goianiense, que emplacou a terceira vitória consecutiva. O Atlético Goianiense, nesse momento, já soma 45 pontos ganhos. É a pontuação que ele precisava para não correr risco de rebaixamento. Então a meta já foi cumprida. Já sobre o São Paulo, caindo para o 4º lugar, ladeira abaixo. Era primeiro colocado com 7 pontos de vantagem. Essa vantagem foi para o espaço, caiu para segundo, caiu para terceiro e está sendo ultrapassado agora também pelo Atlético Mineiro. Para a sorte do torcedor são paulino, o Palmeiras e o Grêmio aparecem mais distantes. São Paulo hoje tem 58 pontos ganhos. Pode ficar a 7 do Internacional caso o Inter vença o Red Bull Bragantino. Mas a diferença para o Palmeiras é de 6 pontos. É bem verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos e enfrenta na terça-feira o Botafogo, possivelmente com o time reserva. Se o Palmeiras vencer, a diferença cai para 3 pontos. O Grêmio é o 6º com 52 pontos. Queria te contar que a única coisa boa para o São Paulo nesse domingo foi o pagamento de R$300 mil que o Atlético Goianiense terá de fazer por ter utilizado o goleiro Jean. No contrato de empréstimo do Jean para o Atlético, ficou combinado que o São Paulo teria direito a essa grana caso o Jean fosse utilizado nos confrontos contra o Tricolor, e o São Paulo está assegurando que vai cobrar esse dinheiro. Bora fechar o vídeo falando sobre o mercado e uma negociação que envolve o Flamengo. O rubro-negro decidiu que vai comprar o Guilherme Bala, atacante de 19 anos de idade que estava emprestado pelo Madureira para o próprio Flamengo até esse domingo. Contrato de empréstimo terminando. Nos últimos dias o Flamengo tentou uma prorrogação desse empréstimo, tudo para não ter de pagar R$600 mil. O Madureira disse que não, ou fazia o pagamento dos 600 mil, ou o Madureira exigiria a partir de segunda-feira que o Guilherme Bala se apresentasse, até porque já existem outros clubes brasileiros interessados. Preocupado em perder o atacante, o Flamengo prometeu através de um e-mail que vai fazer o pagamento dos 600 mil e vai ficar com o jogador em definitivo. Atleta que já teve passagens por categorias de base da seleção brasileira, deixa uma ótima impressão no empate 1-1 com o Palmeiras. Naquele jogo em que o Flamengo atua só com garotos em pleno Allianz Parque, o Guilherme Bala acabou se machucando, até por isso teve menos oportunidades mais recentemente, mas será contratado. Excelente notícia para o torcedor do Flamengo. Não dava para desperdiçar a chance de contratar um jogador por um valor tão baixo. É legal contar que essa informação sobre a compra foi divulgada pelo Jornal Dia, que ainda trouxe outros detalhes interessantes. O Flamengo já havia adquirido 20% dos direitos econômicos do Bala por R$200 mil. Com esses 600 mil que vão ser pagos nos próximos dias, vai adquirir mais 50%, ou seja, vai passar a ter 70% dos direitos econômicos, outros 30% vão seguir vinculados ao Madureira. Para completar, preciso te contar que o Flamengo entra em campo nessa segunda-feira, quando enfrenta o Sport, precisando da vitória para continuar na busca pelo título. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Lembrando que daqui a pouco tem live, hein? A partir das 8 da noite. Espero por todos vocês. Abraço, até lá, tchau, tchau!